Graça e a paz, meus irmãos. Estamos dando início a mais um culto, conectados, pelos meios de comunicação. Então você pode estar me assistindo agora pelo YouTube, Graças a Deus por isso. Sabe, e esse momento que estamos vivendo realmente gera uma saudade, Nós gostaríamos de estar juntos presencialmente, Cultuar então ao Senhor presencialmente, olhar os irmãos nos olhos. Nós sabemos que nada substitui isso, mas nós podemos aproveitar esse momento para entregar o que temos, o melhor para Deus, O culto significa isso, Prestar culto, gratidão, louvor à divindade, e que possamos entregar então esse momento de adoração ao Senhor. E as Escrituras nos dizem que existe um tempo para todas as coisas, E Salomão, inspirado pelo Senhor, ele escreveu isso em Eclesiastes 3. Eclesiastes 3, a partir do versículo 1, eu gostaria de ler com os irmãos aqui, citar esse texto, que diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo para nascer, há tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar, tempo de deixar de abraçar. Tempo de procurar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de ficar calado e tempo de falar. Tempo de amar, tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Nós estávamos no tempo de espalhar, tempo de afastar. E se Deus nos permitir, meus irmãos, na próxima quarta-feira, dia 25/8, marca aí na sua agenda, nós estaremos no tempo de ajuntar. Voltaremos a nos reunir presencialmente. Sim, nós vamos respeitar as regras de distanciamento, usando álcool gel e todas aquelas regras ali de higienização. Voltaremos com muita prudência. Sabe, o Senhor, Ele nos livrou. Sabe, no tempo dele de cura. Amém? Por isso, que alegria, experimentar desse Deus. Então, meus irmãos, sigamos com Deus. E que neste culto que nós estaremos prestando aqui nessa forma online ainda, que neste momento, sabe, que nós vamos ler a palavra, vamos meditar nessa palavra, que nós vamos louvar ao Senhor, cantar, falar com Ele, através da oração, que possamos manter a nossa mente nele, em adoração. Amém? Vamos orar para iniciar esse culto? Senhor, nós te agradecemos por essa excelente oportunidade de buscar o Senhor, de entregar a nossa vida nas tuas mãos e de desfrutar, ó Deus, dos benefícios incontáveis que o Senhor tem operado. Pai, obrigado pela oportunidade de te cultuar. Obrigado, Deus, porque podemos entrar no Santo dos Santos hoje com ousadia pelo novo e vivo caminho, porque Cristo Jesus morreu, pagou o preço e suportou a ira em nosso lugar, para que pudéssemos entrar, ó Deus, e vivenciar essa nova aliança. Ó Deus, aceite o nosso culto, que a tua santa palavra, Deus, penetre em nosso coração, que os nossos cânticos alegrem o Senhor, ó Pai. É a nossa oração, é o nosso pedido, Pai, agora. E também te adoramos, ó Deus, pelo que tu és e pelo que tu tens feito, Deus, em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos dar continuidade a esse momento de culto. Saudações pessoais. Recomendo-lhes nossa irmã Féber, serva da igreja em secreto. Peço que a recebam no Senhor de maneira digna dos santos e lhe prestem ajuda de que venham a necessitar, pois tem sido de grande auxílio para muita gente, inclusive para mim.
Saúdem Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus. Arriscaram a vida por mim. Sou grato a eles, não apenas eu, mas toda a igreja dos gentios. Saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Saúdem meu amado irmão Epeneto, que foi o primeiro convertido a Cristo na província da Ásia. Saúdem Maria, que trabalhou arduamente por vocês. Saúdem Adrônico e Junias, meus parentes que estiveram na prisão comigo. São notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saúdem Ampliato, meu amado irmão no Senhor. Saúdem Urbano, nosso cooperador em Cristo, e meu amado irmão Estáquias. Saúdem Apeles, aprovado em Cristo. Saúdem os que pertencem à casa de Aristóbulo. Saúdem Herodião, meu parente. Saúdem os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saúdem Trifena e Trifosa, mulheres que trabalharam arduamente no Senhor. Saúdem a amada Hercides, outra que trabalhou arduamente no Senhor. Saúdem Rufo, eleito no Senhor, e sua mãe, que tem sido mãe também para mim. Saúdem Ansicrito, Flegonte, Hermes, Petrobas, Hermas e os irmãos que estão com eles. Saúdem Filólogo, Júlia, Nereu, sua irmã e também Olimpas e todos os santos que estão com eles. Saúdem uns aos outros com um beijo santo. Todas as igrejas de Cristo enviam-lhes saudações. Graça e paz, irmãos. Vamos louvar ao Senhor, dar o nosso melhor ao Senhor Jesus. Cante conosco, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Aleluias. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás.
abençoe os irmãos. Graça e paz, irmãos. Vamos continuar a mensagem vinda da parte de Deus, onde nós estamos vendo a carta aos Filipenses, e eu gostaria de dar continuidade no capítulo 2 e leremos o versículo 12 ao 18. E eu gostaria de iniciar essa leitura com os irmãos. Filipenses 2, do 12 ao 18. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que, no dia de Cristo, eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e, como todos vós, me congratulo. Assim, vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Glória a Deus. Vamos orar, meus irmãos. Orem junto comigo. Senhor Deus, aqui estamos, ó Pai, diante de Tua palavra poderosa, que é o poder de Deus para salvar. É o poder de Deus que nos instrui a santificação, ó Pai, que nos conduz a uma vida segundo a Tua boa vontade, Senhor. Te pedimos, ó Pai, rogamos ao Teu Espírito, ó Pai, que nos ensina, que nos encaminha, ó Pai, dentro da Tua vontade, ó Pai, sendo instruídos pela Tua palavra. Nos ajuda a compreender, ó Pai, o que o Senhor tem para as nossas vidas, para que possamos, como igreja, Senhor, desenvolver a salvação, ó Pai, buscando essa santificação, ó Deus, assim para a glória do Teu nome. Nos ajuda, ó Pai, nessa exposição e que ela venha, ó Deus, entrar em nossos corações e entendamos, ó Pai, a Tua perfeita e boa, agradável vontade, Senhor. Oramos a Ti no nome santo de Jesus. Amém. Então, recapitulando um pouco do que nós vimos anteriormente, que foi do versículo 1 ao 11, nós vimos Paulo com os membros da igreja de Filipos, aonde ele ouve de Epafrodito os atributos desta igreja, né? Então, onde ele diz que era uma igreja que tinha amor, que era uma igreja que tinha acolhedores, tinha comunhão. Então, ele vai dizer isso no versículo 1, 2. E Paulo, ele quer com os irmãos ir mais além. Então, Paulo fica feliz de ouvir que a igreja ela está produzindo frutos, sendo uma igreja acolhedora, uma igreja amável. Então, Paulo ele vai instruir mais a fundo, onde ele vai dizer que ele está feliz e que ele ficaria mais feliz ainda
se os irmãos fizessem o que ele ia colocar agora. Para quê? Para que houvesse um progresso na fé desses irmãos, um crescimento espiritual, a santidade, onde Paulo ele busca a unidade, porque segundo relatos de Epafrodito ali a Paulo, haviam problemas na igreja de Filipos, onde nós vimos discussões, brigas, haviam entre eles. E Paulo fala isso ali no versículo 1 ao 4, onde ele traz ali para que nada os irmãos façais por partidarismo, né? Vanglória. Então, Paulo detecta alguns problemas e condena esses problemas. Então, Paulo ele vai trazer para que os irmãos estejam a unidade, para que os irmãos se humilhem, para que os irmãos compreendam o que é ser um cristão. E para que eles não busquem os interesses próprios, mas sim o dos outros. E nesse contexto que nós decorremos, Paulo ele traz o exemplo de Cristo. Então é onde Paulo faz que os irmãos compreendam o que Cristo passou. Então onde nós vemos que ele se humilhou como servo, ele se despiu de sua glória, onde nós vemos do capítulo 5 ao 10. E depois vemos o Pai exaltando o Filho, Jesus Cristo, dando o nome acima de todo nome, onde todo joelho se dobraria perante Cristo Jesus, o nosso Senhor, onde ele recebe o nome de Senhor, o Deus. Então, recapitulando, nós vimos isso. Paulo, então, dando um passo com a igreja. Então, para que eles completassem a alegria dele, que os irmãos compreendessem o exemplo de Cristo, como servo, como o Filho de Deus, aquele que se despiu de sua glória e se fez como servo. E assim Paulo também gostaria que fôssemos. E aqui ele dá continuidade aonde nós vamos ver hoje, do 12 ao 18. Nós vemos Paulo, então, continuando essa exortação, instruindo os irmãos a prosseguirem no caminho da santificação. E Paulo aqui ele vai trazer 4 áreas que os irmãos deveriam trabalhar para crescer nessa santidade. E sempre visando o exemplo de Cristo, que ele traz nos versículos anteriores. Então ele começa o versículo 12, dizendo: Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Então Paulo ele pede aos irmãos para que eles desenvolvam a vossa salvação. Esse é o primeiro ponto, onde eles tinham sido salvos da culpa do pecado, mediante a fé em Jesus Cristo, onde eles foram justificados pela pregação do Evangelho, receberam dessa graça. Então a salvação ela é um ato que parte da justificação e ela dá continuidade no processo da santificação, para que possamos ser libertos do poder do pecado em nossas vidas. E isso dura o que? A vida toda para o cristão, até a vinda de Cristo. Então a caminhada do cristão, ela é contínua, é buscando a santidade, desenvolvendo esta salvação. Não que você é salvo pelas obras,
mas você é salvo, mas você vai desenvolvendo no conhecimento, no crescimento, no entendimento. Isso é importante para não sermos alvo do poder do pecado. Então Paulo ele não traz a questão de que eles seriam salvos pelas obras, mas que eles desenvolvessem buscando a santificação, partindo daquilo que eles já receberam pela graça, onde eles foram justificados e salvos, comprados pelo sangue de Cristo e assim se tornando eleitos de Deus. Então, essa é a primeira exortação que Paulo traz para a igreja a desenvolver a salvação, olhando para Cristo como exemplo de servo obediente até o fim. E ele vai dizer, com temor e tremor. Então, Paulo quer dizer o quê? Com respeito e reverência. Então, aqui no versículo 13, nós vamos ver a razão por que devemos temer e tremer diante de Deus. Como Paulo fala assim, com temor e tremor. O processo de desenvolver a salvação porque é Deus que está agindo em nós e nos capacitando a desenvolver a salvação. Então, nós lemos o 13, que diz, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como realizar segundo a sua boa vontade. Então, nós vemos aqui que é Deus quem está agindo em nós e nos capacitando a desenvolver a salvação. Então, querer viver em santidade, pureza de coração, se nós somos pecadores, vivemos na carne. Então, isso vem o quê? Somente um agir de Deus. Então, Deus operando em nós, aí sim nós podemos alcançar e desejar uma vida de santidade. Assim como nós vemos, então Paulo colocando, que Deus é quem efetua em vós, tanto querer como realizar. Então nós até usamos uma frase de Agostinho, onde ele diz, dai-nos o que exige de nós. Então, até a nossa santificação, é Deus que nos impulsiona, é Deus que age por trás de tudo. Então, ele nos impulsiona a buscarmos essa santificação. E glória a Deus por isso. Então, nós jamais faríamos algo por nós mesmos. Nós pegamos e tomamos atitude e fazemos, se não tiver um agir de Deus. Mesmo sendo justificado, salvo, sua carne ela ainda reluta contra seu espírito. Há uma luta. Então é Deus quem cria em nós o desejo de buscar a santidade, segundo a sua boa, perfeita vontade. Então Deus que está ali por trás de tudo, no controle, ele que nos estimula a dizer não para o pecado. Ele que nos fortalece. Então, uma observação desenvolvam a salvação com temor e tremor, sabendo que é Deus que está agindo em seu coração para fazer o que é bom. Então, devemos temer e tremer diante de Deus, para que não venhamos resistir quando Deus nos impulsiona
ao que? A orar, a ler a Bíblia, ter comunhão com a igreja. E também é o que? Não se ensoberbecer quando estamos em um nível de santidade, quando nós alcançamos um status né? Quanto tempo de oração, de estudo, as faculdades intelectuais, que isso não nos ensoberbeça, mas glorificando a Deus, porque foi Ele que nos deu esse desejo, Ele que nos impulsionou a crescermos em sabedoria, graça, conhecimento. Então nós temos que entender que é Deus que está operando e a glória é dele. Então que isso não traga uma soberba a nós, mas sim toda honra e toda glória seja dada a Deus. Então uma observação aqui, no versículo 12 nós vemos Paulo ele dando uma ordem, visando a responsabilidade dos irmãos a buscarem desenvolver a salvação. E logo em seguida, no 13, nós vemos o que? Ele mostrando a soberania de Deus, segundo seu querer e sua vontade que opera em nós. Então nós vemos o que? Harmonizando o que? A responsabilidade humana e a soberania de Deus. Paulo convocando, chamando os irmãos a desenvolver a salvação. E que esse desenvolvimento, ele só é através da vontade, do querer de Deus. Olha que legal isso. Então elas se harmonizam, caminham juntas. E o versículo 14, ele diz: fazei tudo sem murmurações e nem contendas. Então é o segundo ponto. Sem reclamar, sem brigas. Paulo então diz aos irmãos em tudo para eles não fazerem nada reclamando. Porque Paulo ele tem um entendimento do Antigo Testamento. Paulo ele entende muito bem da história do povo de Israel. Então ele associa muito a Bíblia, o Antigo Testamento, em seus escritos. Então ele, assim como os israelitas faziam com Moisés, reclamando para Moisés, então ali os filipenses também poderiam o quê? Talvez estar reclamando de alguns líderes da igreja também, de algumas situações. Então Paulo ele os instrui os irmãos, né? Aqui um segundo ponto que a gente traz é o quê? É para que os irmãos não reclamem, não murmurem. E o 15, ele continua: para que vós torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Então, por que viver sem murmurar e brigar? Assim como Paulo fala no 14. Porque nós vamos decorrer no 15 o objetivo. Porque acaba o quê? Quando você murmura, quando você briga, quando você acaba indo para esse lado. Porque acaba manchando a imagem da igreja, do cristão, em relação às pessoas que estão ao redor, como em casa, como no trabalho, na família, onde você esteja, na igreja. Então Paulo traz aos irmãos viver como filhos de Deus. Ele traz essa colocação no versículo 15, filhos de Deus, perdoados, justificados, salvos, e assim tendo Cristo como exemplo, assim sendo o quê? Um povo diferenciado do mundo. E ele traz o termo o quê? Sendo luz nas trevas, irrepreensíveis.
diante de uma geração pervertida. Então, viverem uma vida como filhos de Deus, sem darem razão para serem condenados com os ímpios. Então, é por isso que Paulo os instrui a não viver murmurando, reclamando, em brigas. Então, que o povo de Deus, os filhos de Deus, sejam diferentes desse mundo pervertido. E continuando no 16, ele diz: preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Então, vemos aqui um terceiro ponto. Como que esses irmãos viveriam uma vida reta, uma vida sendo luz, praticando esse terceiro ponto, preservando a palavra da vida, que é o Evangelho, é Cristo. Assim o que? Vocês perseverarão como filhos de Deus, sendo luz do mundo, assim preservando a palavra. Vocês crescem em santidade e vivem segundo a vontade de Deus, sendo irrepreensíveis, sendo luz, sendo sal da terra, assim como Jesus nos traz nos seus evangelhos. E se eles se apegarem à palavra, vemos que Paulo vê como motivo de glória, onde que no dia de Cristo, na sua vinda, ele, Paulo, ele ficaria plenamente satisfeito no dia da prestação ali de contas, no juízo. A igreja dos Filipenses preservaram o ensino de Paulo, onde ele se esforçou para instruir os irmãos. Então é motivo de grande alegria a Paulo, né? Ele fala: eu me gloriei de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Então Paulo ficaria muito feliz. E o quarto ponto, no 17, nós lemos: entretanto. E o quarto ponto, irmãos, nós vamos ler o 17. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Então, Paulo diz aqui neste quarto e último ponto que ele traz no processo de desenvolvimento da salvação, da santificação em si, ele diz para que os irmãos fiquem alegres, assim como eu me alegro com vocês e vocês comigo. Então, esse era o desejo de Paulo, para que mantesse a alegria, assim como alguns trazem que Filipenses é a carta da alegria, assim também da unidade. Então, esse é o quarto ponto, para que os irmãos se mantessem alegres, aonde Paulo se alegrava com eles e eles se alegravam com Paulo, independente o que acontecesse. Então, Paulo traz o quê? Aquela reserva divina. Então, é a possibilidade ainda dele ser morto e os irmãos ainda estarem contentes com o que Deus tinha reservado. Então, Paulo traz o cenário de um sacrifício, onde ele seria a libação. Então, aqui ele traz aquele contexto do Antigo Testamento, que como Paulo ele tem um bom entendimento, ele sempre associa. Então, ele seria o que? A libação. O que é a libação? A libação era uma bebida forte, um vinho, que era colocada junto ao sacrifício, aquilo que era sacrificado. Então, essa bebida era colocada junto, jogada no sacrifício,
assim como um animal. E esse sacrifício, Paulo, ele coloca o quê? Como o que a igreja dos filipenses faziam pela causa de Cristo. E qual era esse sacrifício que a igreja fazia? Ela apoiava o ministério de Paulo, né? Que ela continuasse a investir, a ajudar a propagação do evangelho, independente se Paulo continuava ou não na batalha, na caminhada junto com os irmãos para o progresso do evangelho. Então havia todo um sacrifício dele, contribuindo, se dedicando em ser uma igreja, era uma igreja mantenedora de Paulo para o progresso do evangelho. Então Paulo via aquilo como um sacrifício. E Paulo, ele valoriza todo o trabalho da igreja. E ele coloca esse trabalho como sacrifício na visão do Antigo Testamento. E ele coloca como a libação sendo a parte menos importante, sim, do ritual. Era só um complemento. E ele coloca ele como se ele fosse a libação. Esse é o entendimento, então, que nós vemos Paulo associando ali aqueles rituais do Antigo Testamento. Paulo valorizando o que a igreja fazia, né? Se empenhava, se sacrificava pela causa de Cristo, e Paulo simplesmente era um componente ali, era como uma libação, era como aquela bebida forte que era jogada sobre o sacrifício. E o 18, ele continua: assim, vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Então Paulo aqui, ele se alegra, se contenta, mesmo estando preso à mercê das autoridades romanas, podendo ser condenado e morto, mas confiante na esperança de que tudo estava cooperando para o progresso do evangelho, onde ele pede aos irmãos filipenses ali na sua carta, para que eles se alegrem com ele, com essa situação. Então Paulo chama os irmãos a se alegrarem, a não se abaterem, mas confiarem nessa esperança de que independente o que acontecesse, né? Como ele diz no início do 18, assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos. Então, se alegrem, independente o que acontecer. Então, mesmo que Paulo fosse sacrificado, mas que os irmãos continuassem firmes, fortes, alegres, confiantes, que tudo estava no controle de Deus. Então, nós vemos aqui, irmãos, Paulo finalizando para que, independente o que aconteça, ficamos alegres, confiantes no Senhor. E aqui foi o que nós vimos. Então, Paulo nos dá 4 pontos para que possamos desenvolver na santificação como uma igreja sadia, como uma igreja que busca o reino, a glória de Deus. Então, o primeiro ponto que Paulo nos trouxe e nós vimos foi: desenvolvam a vossa salvação. O segundo ponto, ele diz: sem reclamar, sem brigas, murmurações. O terceiro ponto que nós também vimos que Paulo trouxe é preservando a palavra da vida, preservando o evangelho de Cristo, o que estava sendo anunciado, o que Paulo ensinou aos irmãos de Filipenses. E o quarto ponto que ele trouxe é para que os irmãos
fossem alegres, alegrassem com Paulo e Paulo com eles. Em tudo os irmãos estejam alegres. Então foi esses 4 pontos que nós vimos. E podemos trazer algumas colocações dessa passagem que nós vimos, do versículo 12 ao 18, que é, primeiro ponto que eu marquei aqui, é a justificação pela fé. A justificação pela fé, ela é um longo processo, que ela só terminará na vinda de Jesus, buscando o desenvolver da salvação, na santificação, tendo a experiência de viver na prática, vencendo o pecado, vivendo uma vida santa, separada, pura, como andar na lama sem se sujar as vestes. Então, esse é o processo, a justificação. Então, ela continua, o desenvolver da salvação, chamado santificação. E o segundo ponto que nós podemos aprender aqui, o que Paulo nos ensina, trazendo aos Filipenses, vemos a responsabilidade humana. Então ele vai dizer, desenvolvam a salvação, mas entendendo que Deus, ele é soberano, onde é ele que efetua o querer, como realizar, segundo a sua vontade. Então, a harmonia entre as duas coisas, não devemos ficar esperando, às vezes um sinal, alguma coisa, sabe? Mas não, Paulo ele vai dizer, desenvolvam, né? Desenvolver. Então, como? Se envolvendo, buscando a santificação. E como que nós fazemos isso hoje, como irmãos? Orando, lendo a Bíblia, participando da comunhão com a igreja, das atividades da igreja, abandonando o pecado, fazendo o que é certo, onde não ficamos ali esperando então vir um sentimento, um sinal para que eu tome uma atitude, mas obedecendo aquilo que o Senhor nos colocou. E obedecendo, vemos que Deus nos dá força para fazer, para caminhar, para correr pelo certo. Então, quando nós buscamos ao Senhor, nós nos envolvemos nas coisas de Deus. Quando nós vamos, desenvolvamos, participamos. Então, nós estamos sendo obedientes a Deus. E não, às vezes, esperando um empurrãozinho ou um sinal do além ou alguém falar algo para mim, mas não, sendo obediente à palavra de Deus, onde a todo momento ela diz para que nós busquemos, desenvolvamos, né? Isso é importante. E o terceiro ponto é o quê? Reclamações, brigas, elas destroem o nosso testemunho diante do mundo. Precisamos tomar muito cuidado como filhos de Deus. Precisamos nos unir buscando a glória de Deus. Que o Senhor seja visto em nossas vidas. Que possamos ser filhos de Deus, mostrando como pessoas diferentes nesse mundo corrompido. É assim que Paulo quer que nós vivamos, como luz nesse mundo, como sal da terra. E o quarto ponto, nós vemos o quê? A recompensa para o cristão, naquele dia que o Senhor virá e trará o juízo, onde não é em vão o que você faz para Deus,
muitas das vezes no oculto, sem ninguém saber. Você tem pregado o evangelho, você tem falado das boas novas de Cristo, ou você tem ajudado, você tem feito aquilo que você foi chamado para as boas obras. Isso tudo, Jesus trará a recompensa. Louvado seja Deus por isso. Então precisamos ser confiantes, ter essa esperança em Cristo Jesus. Então é o que o Paulo nos ensina essa noite através dessa carta aos Filipenses, e que possamos aplicar em nossos corações, em nossas vidas. Desenvolvamos a salvação, possamos, irmãos, caminhar a cada dia buscando a Deus. Se você tem orado, se você tem buscado aprender da palavra de Deus, você está desenvolvendo a salvação. Isso é importante. Mas que a base de tudo isso é entender que Deus é que efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. E o desejo de Deus para nós é que nós desenvolvamos a salvação e que Deus nos ajude, irmão, e nos capacite, mesmo em meio de dias difíceis, onde estamos com a igreja hoje, o templo físico fechado, muitas das vezes caímos em uma monotonia, mas que essa palavra arda aos nossos corações, que possamos desenvolver a salvação. Fomos chamados para isso. Que Deus tenha misericórdia de nós, a começar por mim. Deus nos abençoe. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco, nos ajudando e nos fortalecendo no nome santo de Jesus. Amém. Como é bom, meus irmãos, sabe? Graças a Deus por sua palavra, sabe que essa exposição realmente vem encontrar um solo fértil em nossos corações. Nós estamos encerrando este momento de culto, mas que nós possamos continuar cultuando ao Senhor com nossa vida, com nosso estilo de viver. Eu gostaria então de frisar, meus irmãos, para você, o aviso que na próxima quarta, dia 25/8, estaremos retornando com nossos cultos presenciais. Então, participe conosco às 20 horas do nosso culto de estudo e oração. Podemos nos reunir, que privilégio, Deus nos conceder essa bênção. Então, logo, próximo domingo, no dia 29/8, também já estaremos presencial. Nos reuniremos então às 17h55. Então, no próximo domingo, dia 29/8, nós continuaremos transmitindo ao vivo pelo YouTube, Mas participe conosco presencialmente, venha participar, traga sua família. Como eu disse, seguiremos todos os protocolos de segurança, distanciamento, higienização, tá? Será uma bênção realmente poder estar olhando, olho no olho do irmão, Vamos cultuar ao Senhor juntos. Será um momento muito especial. Conto com sua presença. Que Deus te abençoe. Tá? Que realmente o irmão tenha uma excelente semana. Que a família do irmão seja abençoado. Vamos orar então, encerrando agora este nosso encontro, esse nosso momento de culto. Senhor, nós entregamos a nossa vida nas Tuas mãos. Sabemos que podemos nos achegar ao Senhor com fé e o fazemos com fé, ó Deus, porque o Senhor é galardoador daqueles que Te buscam. Então nós o fazemos assim, ó Deus, com fé. Entregamos, ó Deus, essa semana nas Tuas mãos. Pedimos que as Tuas bênçãos e a Tua presença esteja sobre nós. Que possamos perceber isso, Deus. Obrigado. Obrigado porque podemos experimentar, ó Deus, do Teu cuidado. E perceber que realmente, Pai, dentro da Tua soberania, todas as coisas têm um tempo determinado.
E dentro, Pai, desse tempo determinado, já louvamos o Senhor por podermos, ó Deus, nos reunir. Podermos participar, ó Deus, de um culto juntos, ali na igreja, Senhor. Então, pedimos já que o Senhor nos livre do mal, nos proteja e esteja, Pai, com a Tua igreja. Pai, eu peço que o Senhor, então, abençoe a Tua igreja. Que o Senhor guarde a Tua igreja. Pai, que o Senhor resplandeça o Teu rosto sobre cada um. Ó Deus, que a Tua misericórdia se renove sobre nós. Ó Deus, realmente que o Teu consolo, o consolo do Teu Espírito Santo esteja sobre a nossa vida. Que o amor, Pai, o amor do Deus Pai, sempre, Pai, presente nos nossos dias. É a nossa oração, ó Deus, clamando pela Tua presença contínua em nós, nas nossas vidas. Em nome de Jesus nós oramos. Amém? Amém, meu irmão. Excelente semana então para você. Que Deus te abençoe. Amém.